O sol mal havia despontado por trás dos arranha-céus, mas o canteiro de obras já pulsava com uma energia própria. Era um mundo à parte, um esqueleto de aço e concreto subindo em direção ao céu de uma metrópole que ainda despertava. O ar era denso, carregado com o cheiro de cimento fresco e o gosto metálico da poeira que dançava nos primeiros raios de luz. Uma sinfonia de ruídos preenchia o ambiente. O rugido das máquinas, o grito agudo de serras cortando vergalhões e as vozes de dezenas de homens. Havia uma clara divisão naquele universo. De um lado, os operários, com capacetes amarelados e roupas manchadas de suor e terra, a força que erguia a estrutura. Do outro, a equipe de engenharia, com seus capacetes brancos imaculados e pranchetas, o cérebro que ditava as regras. A tensão era palpável, uma eletricidade silenciosa que permeava o início de mais uma longa jornada. No meio daquele caos organizado estava Jonas, um homem de 48 anos, cujas feições eram um mapa de décadas de trabalho sob o sol. Era seu primeiro dia num projeto daquela magnitude e ele sentia o peso da responsabilidade. Suas mãos, grossas e calejadas, moviam-se com uma precisão que desmentia sua aparência humilde. Ele assentava os primeiros tijolos de uma parede secundária, um trabalho simples, mas que executava com a dignidade de um artesão. Cada movimento era medido, cada tijolo alinhado com um olhar sereno e concentrado. Ele não falava, apenas observava, absorvendo o ritmo da obra. Um homem que preferia que seu trabalho falasse por ele. Sua postura era ligeiramente encurvada, como se pedisse desculpas pelo espaço que ocupava, mas em seus olhos havia uma sabedoria prática que nenhum livro poderia ensinar. A harmonia de seu trabalho foi abruptamente quebrada pela chegada do Dr. Ricardo, o engenheiro-chefe. Jovem, com seus 30 e poucos anos, ele caminhava pela obra como se fosse o dono do lugar. Seu capacete branco brilhava, intocado, e sua camisa polo impecável era uma afronta à poeira ao redor. Ele parou diante de Jonas e o pequeno grupo de operários próximos silenciou, sentindo a mudança no ar. Com um ar de impaciência, Ricardo passou o dedo sobre a junta de argamassa que Jonas acabara de alisar. Ele não buscava qualidade, buscava um erro, um pretexto para afirmar sua autoridade recém-adquirida. Seus olhos percorreram a fileira de tijolos, o desprezo crescendo em seu rosto enquanto ele encontrava o detalhe insignificante que procurava para seu espetáculo de poder. A voz de Ricardo cortou o ar da manhã, alta e carregada de um desdém cruel, para que todos pudessem ouvir. "É o seu primeiro dia e já está fazendo isso?" Ele gritou, apontando para a parede. "Isso aqui é engenharia de ponta. Não é o muro do seu quintal. Se não sabe fazer, dê lugar a quem sabe." A humilhação foi pública, uma bofetada sonora que fez os outros trabalhadores desviarem o olhar, constrangidos e intimidados. O rosto de Jonas queimou com a vergonha, o peso de dezenas de olhares sobre suas costas. Ele não retrucou, não ergueu a cabeça, apenas engoliu em seco a injustiça e murmurou as palavras que a hierarquia exigia. "Sim, senhor. Desculpe, senhor." Mas enquanto abaixava a cabeça, algo em seu olhar se transformou. A serenidade deu lugar a um brilho duro, uma determinação silenciosa que se fincou em sua alma como o alicerce mais profundo daquele prédio. A poeira assentou, mas a humilhação permaneceu no ar, mais densa que a fumaça dos motores. Jonas não ergueu os olhos do chão. Ele sentiu o peso dos olhares de seus colegas, uma mistura de pena e alívio por não serem eles no centro da tempestade. Ele não se moveu, não respondeu à provocação, apenas esperou que o som dos passos de Ricardo se afastasse, levando consigo a arrogância e o desprezo. Quando o silêncio retornou, quebrado apenas pelo zumbido distante da obra, ele respirou fundo. O gosto metálico da poeira em sua boca era amargo,
mas não tanto quanto o gosto da injustiça. Com as mãos firmes, ele pegou sua colher de pedreiro, limpou a lâmina na calça e, com uma precisão quase cirúrgica, removeu o excesso de argamassa que havia sido o estopim de tudo. A parede precisava ser erguida. O dia precisava continuar. Aquele era o seu jeito. Jonas aprendeu desde cedo que o mundo raramente era justo com homens como ele. A vida havia lhe ensinado a absorver os golpes em silêncio, a transformar a raiva em combustível para o trabalho. Sua dignidade não estava nas palavras que dizia, mas na retidão de suas paredes, na solidez de suas fundações. Cada tijolo que ele assentava era uma resposta silenciosa a todos que duvidaram dele. A humilhação doeu, sim, como um corte profundo, mas não era a primeira, e ele sabia que não seria a última. O que o mantinha de pé não era orgulho, mas propósito. Um propósito que morava longe dali, num pequeno apartamento de 2 quartos, onde o cheiro de cimento era substituído pelo de remédios e esperança. É difícil aceitar uma injustiça dessas em silêncio. Se histórias de superação como a de Jonas também te tocam, considere se inscrever no canal. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo relatos que merecem ser contados. Ao final do expediente, o corpo de Jonas doía, mas era uma dor familiar, quase um conforto. Ele caminhou pelas ruas da cidade, um fantasma anônimo em meio à multidão que saía dos escritórios com seus ternos e pastas. Ninguém o notava. O homem com as roupas sujas de cimento e as mãos que construíam os prédios onde aquelas mesmas pessoas trabalhariam, morariam e sonhariam. Ele não se importava. Seu destino era outro. Ao abrir a porta de casa, o cansaço pareceu evaporar. O som da televisão ligada num desenho animado e o cheiro do jantar simples que sua esposa, Lúcia, preparava eram o seu verdadeiro alicerce. Ali, naquele pequeno universo, ele não era apenas um pedreiro. Ele era o porto seguro, o pilar que sustentava tudo. Lúcia o recebeu com um sorriso cansado, mas genuíno. Ela viu a sombra nos olhos dele, a mesma que aparecia nos dias difíceis, mas não perguntou nada. Apenas lhe entregou uma caneca de café quente. Eles haviam aprendido a se comunicar no silêncio, a entender as batalhas um do outro, sem a necessidade de palavras. O apartamento era modesto, com móveis simples e gastos pelo uso, mas era um lar. Em cada canto havia um toque de cuidado, um esforço para transformar a escassez em aconchego. A preocupação principal deles, no entanto, estava no quarto ao lado, onde a pequena Ana, sua filha de 8 anos, repousava. O ar ali era mais pesado, carregado pela presença constante de uma doença que consumia as economias e a paz da família. Jonas entrou no quarto na ponta dos pés. Ana estava acordada, seus olhos grandes e brilhantes fixos nele. Um sorriso frágil iluminou seu rosto pálido. "Pai, você construiu um prédio muito alto hoje?" Ela perguntou com uma voz suave, quase um sussurro. Ele se sentou na beirada da cama, a cama que ocupava a maior parte do pequeno cômodo, e pegou a mãozinha dela entre as suas, calejadas e ásperas. "Ainda não, meu amor. Mas estamos chegando lá, tijolo por tijolo", ele respondeu, forçando um sorriso para esconder o aperto no peito. A fragilidade dela era um contraste brutal com a força que ele precisava projetar todos os dias. Cada centavo que ele ganhava naquele canteiro de obras era destinado aos caros tratamentos que a mantinham estável. Desistir não era uma opção. A doença de Ana era uma batalha lenta e desgastante. Uma condição rara que exigia acompanhamento constante e medicamentos que pareciam custar mais que ouro. Jonas e Lúcia já haviam vendido o pouco que tinham e acumulado dívidas que pareciam impagáveis. Aquele novo emprego, apesar da humilhação, era a única luz no fim do túnel. A promessa de um salário melhor que poderia garantir o próximo ciclo de tratamento.
Olhando para o rostinho confiante de sua filha, Jonas sentiu a vergonha da manhã se transformar em uma determinação fria. Ele suportaria qualquer coisa por ela. Suportaria a arrogância de Ricardo, o sol escaldante, a exaustão física. O amor por sua filha era a viga mestra de sua existência, a estrutura que o impedia de desmoronar. No dia seguinte, Jonas voltou à obra com uma nova perspectiva. A humilhação ainda estava lá, uma ferida latejante em seu orgulho, mas agora estava soterrada por uma camada mais espessa de necessidade. Ele se concentrou em seu trabalho com uma intensidade redobrada. Seus movimentos eram ainda mais precisos, sua atenção aos detalhes, absoluta. Ele não queria dar a Ricardo ou a ninguém qualquer motivo para questionar sua competência. Durante o intervalo do almoço, enquanto os outros operários se reuniam em grupos para comer e conversar, Jonas permaneceu perto da área de planejamento, onde as enormes plantas do projeto ficavam expostas. Ele comia seu almoço simples, pão com mortadela, enquanto seus olhos percorriam as linhas e os cálculos complexos do papel. Ele não tinha a educação formal de um engenheiro, mas tinha algo que faculdade nenhuma ensinava: décadas de experiência prática. Seus olhos, acostumados a ler a linguagem do concreto e do aço, notaram algo estranho, uma anomalia sutil em uma das vigas de sustentação principais do segundo pavimento. Era um detalhe minúsculo, uma especificação de distribuição de carga que parecia errada. Ele se aproximou, o coração começando a bater mais rápido. Ele traçou a linha com o dedo sujo de cimento, seguindo o fluxo das forças que atuariam sobre aquela estrutura. Não fazia sentido. A forma como os cálculos foram feitos concentrava uma quantidade perigosa de pressão em um único ponto. Um ponto que, ele sabia por instinto, não aguentaria. Foi ali, naquele silêncio poeirento, que o medo começou a dar lugar à responsabilidade. Se você acredita na força que existe nas pessoas comuns, inscreva-se para não perder o desfecho dessa jornada. Cada inscrição é um tijolo a mais na construção da nossa comunidade. Um suor frio percorreu a espinha de Jonas. Um medo diferente de tudo que já sentira. Não era o medo de ser humilhado novamente ou mesmo de perder o emprego. Era um medo visceral, a imagem aterrorizante do que poderia acontecer se aquela viga falhasse. Ele imaginou o som do concreto se partindo, o aço se retorcendo, o colapso de andares inteiros. Ele viu os rostos de seus colegas, homens que, como ele, estavam ali apenas para ganhar o pão de cada dia. Aquele erro no papel não era apenas um erro de cálculo, era uma sentença de morte em potencial, esperando para ser executada. A arrogância de Ricardo, a humilhação que sofrera, tudo isso se tornou pequeno, insignificante diante da magnitude daquele perigo. O conflito interno o paralisou por um instante. Sua mente gritava para que ele ficasse quieto. Quem era ele? Um simples pedreiro, para questionar os cálculos de um engenheiro formado. Apontar aquele erro seria como cutucar um leão com uma vara curta. Ricardo não apenas o demitiria, mas o ridicularizaria na frente de todos, destruindo qualquer chance de conseguir outro emprego naquela cidade. O medo de perder a única fonte de renda para o tratamento de Ana era paralisante. Ele poderia simplesmente ignorar, fingir que não viu nada e se concentrar em assentar seus tijolos. Ninguém jamais saberia. Seria o caminho mais fácil, o caminho da sobrevivência. Mas então, a imagem do rosto frágil de sua filha voltou à sua mente. Ele tentou uma abordagem sutil. Aproximou-se do mestre de obras, um homem mais velho e experiente, e mencionou, com a maior humildade possível, que algo parecia estranho na planta da viga V207. O homem deu de ombros, confiando nos engenheiros. Deixa isso com os doutores, Jonas. Nosso trabalho é aqui embaixo.
disse ele, sem má intenção, apenas repetindo a ordem natural das coisas. Desanimado, mas não derrotado, Jonas esperou uma oportunidade para falar diretamente com Ricardo. Ele o encontrou perto de uma betoneira, gritando ordens. Com o coração na boca, Jonas se aproximou. Doutor Ricardo, com licença, eu estava olhando a planta e acho que pode haver um problema na... Boone, ele começou, mas foi cortado antes que pudesse terminar. A resposta de Ricardo foi um golpe ainda mais duro que a humilhação do dia anterior. Volte para os seus tijolos, pedreiro. Eu cuido dos cálculos, ele disse, sem sequer olhar para Jonas, dispensando-o com um aceno de mão como se espantasse uma mosca. A rejeição foi total, a barreira entre seus mundos intransponível. A concretagem daquela sessão estava agendada para a manhã seguinte. O tempo estava se esgotando. Jonas se viu encurralado, o peso da responsabilidade esmagando seus ombros. O sistema era surdo à sua voz, a hierarquia, cega para sua experiência. Naquela noite, ele mal conseguiu dormir. Ao lado da cama de sua filha, observando sua respiração tranquila, ele tomou uma decisão. Ele não seria cúmplice de um desastre. O medo de perder o emprego era grande, mas o medo de viver com o peso de vidas perdidas em sua consciência era insuportável. A manhã avançava, e com ela a inevitabilidade da concretagem. O rugido metálico da betoneira era um monstro despertando, pronto para selar o erro fatal na estrutura para sempre. Os operários se moviam com uma urgência ensaiada, preparando as calhas por onde o concreto líquido escorreria. Foi nesse instante, no limiar entre a preparação e a execução, que Jonas se moveu. Ele não correu, não gritou. Caminhou com uma calma assustadora, a mesma calma com que assentava seus tijolos, e se postou diretamente no caminho da máquina, um obstáculo humano, frágil e inabalável. O caos foi imediato. O operador da máquina freou bruscamente. Os gritos de Ricardo ecoaram pelo canteiro, uma mistura de fúria e incredulidade. Saia daí, seu idiota! Quer morrer? Quer ser demitido? Mas Jonas permaneceu imóvel, o epicentro silencioso da tempestade que ele mesmo havia criado. Ele não respondeu com palavras. Diante da fúria de Ricardo e dos olhares atônitos de dezenas de homens, Jonas se abaixou. Com uma serenidade que desarmava a agressão no ar, ele juntou alguns pedaços de madeira que estavam no chão, restos da construção, e um pequeno fio de prumo que tirou do bolso de sua calça gasta. Seus movimentos eram metódicos, deliberados, como se o mundo ao seu redor tivesse desaparecido. Os gritos de Ricardo foram perdendo a força, transformando-se em uma confusão exasperada enquanto ele observava aquela cena bizarra. Os outros operários, antes temerosos, agora se aproximavam em um semicírculo silencioso. Seus olhares divididos entre o medo de uma represália e a fascinação pelo que estava para acontecer. Naquele momento, Jonas não era um pedreiro desafiando a autoridade. Era um mestre preparando sua aula mais importante. No chão empoeirado, ele começou a montar um modelo rudimentar. Suas mãos calejadas, que Ricardo havia desprezado, moviam-se com a delicadeza de um cirurgião, posicionando as lascas de madeira para representar as vigas e colunas conforme o desenho da planta. Usando o fio de prumo, ele demonstrou o centro de gravidade e a distribuição de carga. Então, ele olhou para Ricardo, não com desafio, mas com a seriedade de um homem que partilha uma verdade perigosa. Com todo o respeito, doutor, sua voz saiu firme e clara, cortando o silêncio tenso. Mas o peso não vai ser distribuído aqui. Vai forçar este ponto, ele indicou com o dedo sujo de terra. E tudo vai ceder. A demonstração era tão simples, tão visualmente inegável, que nenhum diploma ou cálculo complexo poderia refutá-la. A fúria nos olhos de Ricardo deu lugar a uma confusão atordoada,
que rapidamente se transformou no pálido choque do reconhecimento. Ele olhou da maquete improvisada no chão para a planta em sua prancheta e de volta para a maquete. A lógica crua e prática de Jonas expôs a falha teórica de uma maneira brutal. Foi então que o velho mestre de obras, um homem cuja pele era tão curtida quanto a de Jonas, se aproximou. Ele se agachou, analisou o modelo com olhos experientes por alguns segundos e se levantou lentamente. Olhou para Ricardo, depois para Jonas, e sua voz grave soou como um veredito final para todo o canteiro ouvir. O novato está certo. Isso ia dar um desastre. A frase pairou no ar, pesada e definitiva, selando o destino daquele momento. O motor da betoneira foi desligado, e o silêncio que se instalou era mais profundo e ressonante do que qualquer barulho anterior. Era o silêncio do respeito. Os operários olhavam para Jonas, não mais com pena ou curiosidade, mas com uma admiração que ele nunca havia buscado. Ele, por sua vez, não se vangloriou. Não esperou por um pedido de desculpas ou por qualquer reconhecimento. Apenas se levantou, bateu a poeira das calças, guardou seu fio de prumo no bolso e se afastou, pronto para voltar ao seu trabalho na parede secundária. Sua justiça não precisava de aplausos. Ela havia sido alcançada na solidez de sua demonstração, na dignidade de sua competência silenciosa, erguendo um alicerce de respeito que nenhuma humilhação poderia mais abalar. Ao final daquele longo dia, enquanto o sol pintava o céu de laranja e os trabalhadores recolhiam suas ferramentas, Ricardo caminhou na direção de Jonas. Não havia mais arrogância em seus passos, apenas o peso de uma lição aprendida da forma mais dura. Os outros homens pararam o que estavam fazendo, observando em silêncio. Diante do pedreiro, o engenheiro, com o capacete branco agora manchado pela poeira do dia, estendeu a mão. Sua voz, antes um trovão de autoridade, era agora calma e carregada de um arrependimento genuíno. Eu estava errado, disse ele, para que todos ouvissem, e fui arrogante. Você não só me ensinou uma lição de engenharia, mas uma lição de humildade. Obrigado. Jonas apertou a mão estendida. Um gesto simples que selou um novo tipo de alicerce naquele canteiro de obras, um construído sobre o respeito. A mudança foi imediata e profunda. A partir daquele dia, Jonas não foi mais apenas um pedreiro. Foi promovido a líder de sua equipe, e seu conhecimento prático passou a ser um recurso valioso. Ricardo, por sua vez, transformou-se. Ele passou a caminhar pela obra não para inspecionar, mas para aprender, fazendo perguntas aos homens mais experientes e ouvindo suas opiniões com atenção. A hierarquia rígida deu lugar a uma colaboração inesperada, onde o diploma e a experiência prática trabalhavam juntos, não um contra o outro. A segurança e a eficiência do projeto aumentaram drasticamente. Jonas, com sua serenidade habitual, tornou-se um mentor para os mais jovens, ensinando-lhes que a força de uma parede não está apenas no cimento, mas na dignidade de quem a ergue. Para Jonas, a maior vitória não foi o reconhecimento público, mas o que ele significou para sua família. O novo cargo veio com um aumento de salário que mudou tudo. Não era riqueza, mas era o suficiente para garantir o tratamento de Ana sem a angústia constante das dívidas. Naquela noite, ao chegar em casa, ele encontrou Lúcia com um sorriso que não via há meses, um sorriso de alívio puro. No quarto da filha, havia um novo aparelho que ajudaria em sua respiração, um pequeno luxo que antes parecia inalcançável. Ao ver Ana dormir mais tranquilamente, Jonas entendeu que a estrutura mais importante que ele havia ajudado a salvar naquele dia não era a do prédio, mas a de sua própria casa. Aquele era o verdadeiro pilar de sua vida. Os anos se passaram e o arranha-céu se tornou um marco na cidade, um gigante de vidro e aço que tocava as nuvens, seguro e imponente.
Ninguém que passava por ali imaginava que sua solidez nasceu de um ato de coragem silenciosa em um chão empoeirado. Jonas, agora conhecido por todos como Mestre Jonas, continuou a construir, não apenas paredes, mas legados de integridade. Ele nunca buscou os holofotes, pois sua recompensa era ver sua filha crescer, saudável e forte, o milagre que seu trabalho honesto ajudou a sustentar. A história dele nos lembra que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em seu cargo, mas na força de seu caráter. Se você também acredita que a dignidade é o alicerce mais forte de todos, sua inscrição nos permite continuar erguendo histórias como a de Jonas, tijolo por tijolo.